Olá, o programa OAB Nacional começa agora trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. ENA e ESAS traçam estratégias para a educação continuada da advocacia para os próximos 3 anos. Corregedoria Nacional da OAB divulga relatório mensal com mais de 600 ações registradas. E você vai ver também, após a ação da OAB, STF declara inconstitucional pensão a ex-governadores da Bahia. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. A Escola Nacional da Advocacia, ENA, e representantes das escolas superiores das seccionais da OAB, as ESAS, se reuniram no final de fevereiro para discutir o planejamento da educação continuada de advogados e advogadas de todo o país. A 26ª edição do encontro traçou estratégias de atuação para os próximos 3 anos. O secretário-geral da OAB Nacional, Alberto Simonetti, abriu o encontro. Ele foi diretor-geral da escola nos últimos 3 anos e entregou um relatório de sua gestão para o novo diretor, Rony Preus. A ideia é que o material contribua no direcionamento de novas ações. E eu, nessa oportunidade, Rony, preparamos aqui um singelo relatório de nossa gestão que contém 236 páginas, mas fizemos aquilo que estava sob nosso alcance com o mesmo carinho, zelo e empenho, com a ajuda de todos aqueles que estiveram conosco e de muitos que continuarão aqui. Então, solenemente, eu lhe passo o relatório da gestão, espero que encontre um relatório pelo menos em dobro, e eu tenho certeza de que terei isso ao fim da sua gestão. Durante o encontro, foi apresentada uma parceria com a empresa Deloitte, que vai prestar consultoria para a estruturação geral da educação continuada da classe. Um dos tópicos dessa nova estrutura é criar estratégia para instituir dotação orçamentária específica. Isso é um pontapé inicial para a consecução de um projeto bastante ousado, que é transformar efetivamente a ENA em um polo de geração de conteúdo, sobretudo conteúdo no ambiente digital. Hoje o ensino à distância é uma forma do Conselho Federal colocar o seu braço educacional em todos os recantos do Brasil. Então hoje, a partir de um apoio que vem sendo dado pela atual diretoria, sobretudo pelo nosso secretário-geral Alberto Simonetti, que dirigiu a ENA no último triênio e que a partir da iniciativa dele nós conseguimos aí a perspectiva de ter uma dotação orçamentária específica e de ter uma autonomia administrativo-financeira para a realização de um grande projeto que hoje começa a ser gestado por todos os dirigentes de ESAS e sob a coordenação da maior empresa de consultoria em gestão, que é a Deloitte. De forma geral, os integrantes da ENA e das ESAS discutiram o planejamento estratégico para o triênio e destacaram a importância de aumentar a integração entre as escolas e ações que melhorem a prestação do serviço de educação oferecido à advocacia. Nós temos algumas ideias. Primeiro, oferecer pós-graduações nacionalmente a baixo custo com instituições de referência, inclusive algumas já se fazem presentes aqui hoje. Um outro foco é a oferta de uma formação extremamente qualificada, uma linha de pós-graduações premium a um custo acessível para um público determinado que busca um grau diferenciado de conhecimento em determinadas áreas. E também investir na formação prática dos advogados. É uma das nossas missões. O mercado se ressente da ausência de cursos que permitam transferir o know-how da advocacia para aqueles que iniciam na carreira. No próximo dia 13 de março, o Conselho Federal vai realizar um ato público na sede da OAB em Brasília, em homenagem ao Dia Nacional da Advocacia Pública e em defesa dos honorários de sucumbência. O ato acontece em parceria com a Comissão Nacional de Advocacia Pública da entidade. A OAB quer reafirmar seu compromisso e apoio à advocacia pública, que tem seu direito a honorários sucumbenciais questionado no Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. As informações sobre o ato estão no portal de eventos da OAB. No primeiro mês da nova gestão, a Corregedoria-Geral da OAB Nacional divulgou o relatório com os resultados do serviço prestado pela entidade à advocacia durante o período. Foram 606 atendimentos.
Os dados divulgados serão utilizados pela Corregedoria Nacional para o aprimoramento da eficiência do órgão na solução de demandas e também na prestação de contas. São mais de 100 mil processos em todo o país. No relatório mensal, referente a fevereiro de 2019, o órgão de controle da OAB mostra que foram 606 ações somente no primeiro mês de gestão. Entre elas, despachos e decisões proferidas, ofícios expedidos, movimentação de atos processuais. Então a ideia da Corregedoria é ampliar esse trabalho, ser mais transparente, mais eficaz, tentar trabalhar com estatísticas para que a gente possa vencer essa pauta e nos aproximar, sobretudo, da sociedade brasileira, mostrando que a OAB e o Conselho Federal fazem o seu papel e a Corregedoria tem esse papel, que é o papel de fiscalização. A ideia da nova gestão é melhorar a eficiência da Corregedoria, agilizando a apreciação dos processos éticos de todo o país. Uma novidade na Corregedoria é a implementação do projeto Plenário Virtual, que, através de tecnologia exclusiva, vai reunir os membros dos tribunais de ética e disciplina no ambiente virtual para julgar processos de modo online. É um projeto que está sendo pensado, amadurecido pela diretoria do Conselho Federal, no sentido de implantar essa técnica nos órgãos colegiados. Primeira Câmara, Segunda Câmara e órgão especial. Ele visa dar agilidade no julgamento, sobretudo das matérias que já são pacificadas, e reduzir custo, porque com o plenário virtual o conselheiro pode despachar do seu escritório, da sua casa, da sua cidade. Com isso, nós vamos dar respostas mais céleres para a sociedade e para a advocacia e também para as seccionais, já que nós recebemos muitas consultas. Segundo o Corregedor Nacional, a transparência é que vai pautar a relação entre a advocacia brasileira e a Corregedoria da OAB. Então, o nosso propósito é divulgar isto mensalmente, relatórios, nos aproximarmos da advocacia de base para que eles possam conhecer o nosso trabalho e saber que efetivamente aqui é um órgão que fiscaliza de verdade o exercício profissional. Em ação movida pelo Conselho Federal da OAB, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou inconstitucional uma lei da Bahia que estabelecia o pagamento de pensão vitalícia para os ex-governadores do estado. Veja. O artigo 25 da Constituição Federal expressa que os estados podem direcionar sua gestão por meio de constituições e leis próprias, mas que essas normas devem observar os princípios da Constituição Federal. Com isso, sempre que constituições e leis estaduais ou municipais apresentarem conteúdo que discorde da Carta Magna, o Poder Judiciário pode ser provocado para declarar a inconstitucionalidade dessas normas. Foi o que aconteceu com a Constituição do Estado da Bahia, que teve seu artigo 104A questionado por uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. Desde 2014, após uma emenda constitucional, o texto estabelece o pagamento de pensão vitalícia para os ex-governadores do Estado. Na ação, a OAB alega que a norma violou diversos preceitos da Constituição Federal de 1988, como a instituição de subsídios para quem não é ocupante de cargo público efetivo ou eletivo, vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias dos servidores públicos, além dos princípios da moralidade e da impessoalidade. O diretor tesoureiro da OAB Nacional, José Augusto de Noronha, falou da relevância dessa ação. É uma ação muito importante que a OAB efetivamente trabalha para garantir não só a questão da moralidade, mas principalmente a correta aplicação dos recursos públicos. Nós entendemos que não tem nenhum sentido a permanência desses benefícios e eu tenho certeza que também em breve serão julgadas todas as ações que envolvam essas pensões aos ex-governadores ou às suas viúvas. A OAB decidiu acionar o Grupo Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas a respeito da crise na fronteira do Brasil com a Venezuela. O pedido foi destaque na mídia. O colunista do jornal O Globo, Anselmo Góes, deu destaque em sua coluna ao pedido da OAB para que o grupo da ONU faça uma inspeção em Roraima, que tem enfrentado problemas com a entrada de refugiados do país vizinho. A Venezuela vive uma crise socioeconômica grave, que tem feito milhares de venezuelanos fugirem do país.
Integrantes da diretoria do Conselho Federal da OAB participaram de uma reunião com os senadores Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, e Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, para tratar de temas de interesse da advocacia e da defesa da cidadania brasileira. O encontro aconteceu no gabinete de Rodrigo Pacheco, com as presenças do vice-presidente nacional da OAB, Luiz Viana, do secretário-geral adjunto da entidade, Ari Raguiante Neto, e do diretor-tesoureiro, José Augusto de Noronha. O andamento de projetos que envolvem a advocacia e que estão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado foi um dos assuntos debatidos. A nova diretoria da OAB São Paulo tomou posse no último dia 22. Eleitos para o triênio 2019-2021, foram empossados Caio Augusto Silva dos Santos na presidência, acompanhado dos diretores Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente, Aislande Queiroga Trigo, secretário-geral, Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta, e Raquel Elita Alves Preto, na função de diretora-tesoureira. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, participou da solenidade e deu destaque ao fato de a seccional ser comandada por um ex-presidente de subseção, o que representa um grande reconhecimento da classe aos profissionais que atuam em pequenas comarcas. Santa Cruz também esteve no estado do Acre para empossar a nova diretoria da seccional. O advogado Eric Venâncio irá presidir a OAB acreana pelos próximos 3 anos. A diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre também foi empossada. A seccional de Rondônia também está com a diretoria eleita para o triênio 2019-2021 empossada. A nova direção da OAB conta com o advogado Elton Assis como presidente, Solange Aparecida da Silva, vice-presidente, Márcio Melo Nogueira, secretário-geral, Aline Silva Correia, secretária-geral adjunta, e Fernando da Silva Maia como tesoureiro. O presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz, prestigiou a solenidade. Em discurso, Santa Cruz destacou a força da OAB com o início de gestão dos novos presidentes das seccionais em todo o país. Já o novo presidente da OAB Rondônia, Elton Assis, reafirmou o compromisso em defesa da valorização da advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão Especial de Direito Tributário, pediu esclarecimentos à Receita Federal após vazamento de informações sobre a fiscalização de contribuintes. O vazamento de informações sobre possíveis fiscalizações de contribuintes por parte da Receita Federal, noticiado pela imprensa no começo de fevereiro, tem gerado preocupação em diversas instituições. No mundo jurídico, o receio é de que o órgão esteja extrapolando no exercício de sua função, agindo além do que determina a Lei 11.457, que trata sobre suas competências. De acordo com o que foi noticiado, a Receita Federal estaria realizando investigações secretas contra 134 agentes públicos. Um documento interno e carimbado como reservado evidenciou que a intenção dos auditores é investigar lavagem de dinheiro e outros crimes cometidos por autoridades com prerrogativa de foro, escolhidas em virtude do cargo que ocupam. Mas essa iniciativa viola prerrogativas constitucionais da Polícia e do Ministério Público. Diante desse cenário, a Ordem dos Advogados do Brasil enviou ofício para a Receita Federal solicitando esclarecimentos sobre o caso. O presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da entidade esteve com um representante da Receita que negou existir investigação secreta. A Receita Federal prestou os esclarecimentos, lamentou o ocorrido, afirmou categoricamente que estava apurando internamente por meio de sindicância a responsabilidade dos servidores envolvidos e afirmou também que não havia procedimento de fiscalização instaurado. O que havia era uma investigação preliminar baseada em mecanismos de inteligência que estavam sendo desenvolvidos no âmbito da fiscalização. A Receita Federal também enviou documento ao Ministério da Justiça, pedindo a abertura de inquérito sobre o assunto para a investigação dos vazamentos. De acordo com Eduardo Maneira, a OAB vai continuar acompanhando a repercussão do caso. O episódio não se encerrou, a OAB continua
atentamente acompanhando os desdobramentos, não se furtará de cobrar esclarecimentos quando entender necessários e espera que a Receita puna os responsáveis por esse lamentável episódio. A OAB protocolou no Supremo Tribunal Federal embargos de declaração questionando uma decisão do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. O ministro suspendeu os efeitos de decisões judiciais que permitem o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios em pagamentos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A súmula 47 do Supremo Tribunal Federal estabelece que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. É essa norma que garante à advocacia a remuneração pelo seu trabalho. No entanto, ela deixou de ser aplicada em algumas situações. Foi o que aconteceu na última semana, a partir de uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O ministro suspendeu a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União nos casos de pagamento de diferenças de complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, em autos de ações de execução que foram movidas por estados e municípios de todo o país. Argumentando uma violação à súmula 47, a Ordem dos Advogados do Brasil interpôs um embargo de declaração pedindo que a situação de ações coletivas e individuais sejam analisadas pela Suprema Corte, para que assim as duas hipóteses possam ser separadas e o texto da súmula volte a valer, permitindo o destaque. E a preocupação da ordem é justamente nesse sentido, porque se não for permitido o destaque, a relação contratual, o cliente vai levantar e vai pagar o advogado, né? Mas pode também ocorrer de não existir esse pagamento e aí isso fragiliza a posição do advogado, é por isso que a ordem está interferindo, já que o destaque é uma garantia, uma segurança do recebimento pelo advogado. A causa é de extrema importância para a advocacia, que tem em seus honorários, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, a garantia de pagamento pelos serviços prestados. Portanto, essa é uma luta da advocacia e a OAB, como Conselho Federal da Ordem, encampa isto como uma necessidade. Afinal, o advogado vive só dos honorários. Então, o destaque é importante para que ele possa, na verdade, fazer jus ao recebimento, destacado, como diz o próprio nome do seu cliente. A ENA e a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, vão oferecer durante o mês de março vários cursos e um simpósio internacional, todos de forma telepresencial, transmitidos ao vivo. As aulas serão exibidas nas sedes das escolas superiores das seccionais da Ordem que forem oferecer os cursos. Os temas serão Introdução ao Bitcoin, Blockchain e Smart Contracts, entre os dias 18 e 20 de março, e Dissolução Societária Parcial no novo Código de Processo Civil, diálogos entre a advocacia e a magistratura, dado nos dias 18, 19, 20, 25 e 26 de março. Já o simpósio será a terceira edição para debater direito do trabalho e processo do trabalho. O evento internacional está marcado para os dias 28 e 29 de março, sempre a partir das 9 da manhã. Mais informações você encontra no site da ENA. Estão abertas as inscrições para a pós-graduação à distância do curso O Direito Imobiliário Urbanístico, Registral e Notarial na Perspectiva da Advocacia, oferecido pela ENA em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul. As matrículas vão até o dia 10 de abril. Outras informações e inscrições você encontra no site da Unisc. Outros 4 cursos de pós-graduação à distância são oferecidos através da parceria entre ENA e Unisc. As inscrições acontecem até o dia 10 de abril. São eles: Arbitragem, Direito Ambiental, Agrário e Urbanístico, Família e Sucessões, Direito Material, Processual e Questões Controversas, e Prática Trabalhista e Previdenciária Contemporânea.
Informações sobre valores, início das aulas, metodologias e outras questões estão no site da universidade. No dia 28 de março, a advocacia vai poder assistir à palestra do professor da Faculdade de Direito de Harvard, o americano David Wilkins. Ele traz ao país um estudo sobre a profissão jurídica no Brasil. A palestra A Profissão Jurídica na Era da Globalização será presencial e também transmitida via internet. As inscrições são gratuitas e estão abertas no portal de eventos da OAB. A OAB criou uma comissão específica para cuidar do programa Anuidade Zero. A medida, que já é realidade em algumas seccionais, será estendida para todo o Brasil. A ideia é ajudar a advogados e advogadas a zerar ou obter um desconto substancial na hora de pagar as suas anuidades. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, como estabelece o novo Código de Processo Civil. Veja. O pagamento de honorários advocatícios está previsto em diversas normas. Um exemplo é a Lei 8.906, conhecida como Estatuto da Advocacia, que determina no artigo 22 que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Outra norma é o novo Código de Processo Civil, estabelecido pela Lei 13.105 e que expressa em seu artigo 85 que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos interpostos cumulativamente. E foi justamente com base no artigo 85 do novo CPC que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da segunda sessão de julgamento, confirmou que os honorários sucumbenciais, que são aqueles pagos por quem perdeu a ação ao advogado da parte vencedora, devem ser estipulados entre 10% e 20% do valor sentenciado na causa. No caso analisado pela Corte, o valor da causa foi fixado em pouco mais de R$ 345 mil e a sucumbência estabelecida foi de R$ 5 mil, ou seja, menos do que 2% do valor da sentença e bem abaixo do que o mínimo de 10% previstos na lei. Com isso, a segunda sessão do STJ corrigiu a fixação dos honorários sucumbenciais e aumentou a porcentagem para 10% da causa. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, essa decisão representa uma conquista para a classe, que espera do judiciário brasileiro a aplicação correta das leis, como explica o secretário-geral da OAB, José Alberto Simonetti. O reconhecimento por conta dos tribunais, sobretudo dos tribunais superiores, colocando um novo vetor nas decisões, na construção de novas jurisprudências sobre o respeito dos honorários de advogados é muito importante e isso alegra muito a advocacia. A advocacia que vem sofrendo muito com decisões dissonantes que muitas vezes aviltam o caráter alimentar dos honorários do advogado, alegra a advocacia quando o STJ, em um novo momento, reconhece o valoroso trabalho despendido pela advocacia ao longo de anos em determinados processos. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, criou um grupo de trabalho para debater propostas e apresentar estudos a fim de reduzir ações judiciais sobre benefícios previdenciários por incapacidade. O conselheiro federal e presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB, Chico Couto de Noronha Pessoa, será o representante da ordem no grupo. O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apontou que em 2017 as causas previdenciárias representavam mais de 1 milhão de ações. Desse total, mais de 48% são processos sobre incapacidade. Essa demanda judicial, gerada principalmente por negativas do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, levou o CNJ a criar um grupo de trabalho que vai atuar na elaboração de estudos e apresentação de propostas para o procedimento das ações judiciais dos benefícios previdenciários por incapacidade, especialmente no que se refere à padronização mínima dos quesitos do laudo pericial do juízo.
A OAB integra o grupo e será representada pelo conselheiro federal Chico Couto, que é presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da entidade. Antes mesmo de iniciar as discussões, ele pretende conseguir a inserção no grupo de outras instituições, como os conselhos de medicina e fisioterapia. Então, a grande demanda, a grande procura são os benefícios por incapacidade. E os benefícios por incapacidade são divididos em duas plataformas. Tem as incapacidades motoras, que são avaliadas pelo profissional de fisioterapia, e as incapacidades oriundas de doenças, que são de responsabilidade do Conselho Federal de Medicina. Então, nada mais justo, nada mais eficiente do que trazer à baila esses profissionais que estão inseridos nessa discussão. Para o conselheiro federal, a participação do INSS também é essencial. A negativa do INSS é que avoluma os tribunais regionais federais com essas negativas. Então, é importantíssimo a presença da seara autárquica, da autarquia federal e INSS nessa discussão. Uma questão apontada por Couto, que precisa ser debatida pelo grupo, é a forma como a Justiça Federal vem aplicando a legislação previdenciária. Para ele, muitos pontos não são respeitados. Existe também, na própria jurisdição, na própria Justiça Federal, padrões que não são, vamos dizer, respeitados, regulamentos que não são respeitados. Então, vamos levar isso ao CNJ para que minimamente se respeite o que está estipulado em lei e, assim, diminuindo a procura do judiciário brasileiro, desafogando o judiciário brasileiro, que é o grande problema, porque a Justiça Federal também faz perícias médicas para avaliarem aqueles que procuraram a justiça. Então, a própria Justiça Federal tem que procurar mecanismos de amortizar essa procura e efetivar a prestação jurisdicional. O grupo de trabalho foi criado por meio de uma portaria no dia 4 de fevereiro. A equipe ainda está se organizando para iniciar as discussões. Após o começo dos trabalhos, o grupo terá 90 dias para apresentar propostas. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.